A Huda Beauty lançou uma paleta nova e é lógico que eu fui atrás dela pra nós testarmos aqui, conhecermos essa maravilha, mostrar no detalhe aqui de pertinho pra vocês. Oi pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal. E sim, a paleta lançou no mesmo dia, eu já fui atrás e eu já testei. Então vai ser uma resenha da paleta e não somente uma primeira impressão. Eu adoro assistir primeiras impressões, mas eu acho interessante, gente, numa joia dessa, porque eu falo que isso aqui é uma joia, né? Trazer uma opinião realmente formada, concreta a respeito. Eu já fiz vários lookzinhos assim no off mesmo, então eu vou conseguir trazer informações bem concretas aqui pra vocês, tá? Do que eu senti dela, do que eu tô achando. É uma joia, né? Joias de investimento. E investimento a gente quer saber no detalhe. Quando eu abri ela, eu deixei esse videozinho. Vou mandar o videozinho lá pra outra rede social. Se não me acompanha por lá, pode ir lá. A paleta, ela vem nesse cartucho, gente, padrãozinho, assim, ó. Tem informação aqui atrás com ingredientes, selos, informações das redes sociais deles, enfim. Vou deixar aqui, tá bonitinha. O importante é isso aqui, não é? A gente quer ver isso aqui funcionar nos olhos. Ai, o nome dela é tudo, né? Empowered, empoderada. Combina super com essas cores, olha. Chega, vamos lá. Eu vou tentar, então, trazer pra vocês mais de um look aqui. Um mais clássico e algo mais diferentão, assim mesmo, pra vocês verem a versatilidade dela. A pigmentação é aquela pigmentação padrão de Huda, que entrega super de primeira. Algumas sombras, elas vão esfarelando um pouquinho, mas eu vou falar e mostrar pra vocês conforme eu for usando, combinado? Então, eu vou começar com um esfumado mais clássico. Então eu vou começar com um pincelzinho rabinho de cavalo assim, ó, pegando aqui, ó, e olha, ela esfarela um pouquinho, tá vendo que esfarelou aqui? Isso eu sempre falo pra vocês que eu não me incomodo com isso, desde que a sombra não caia aqui embaixo com facilidade, que é uma coisa que eu não senti, tá? A minha pele, ela não está selada, isso facilita a minha vida na hora de trocar a maquiagem e fazer a outra proposta aqui de maquiagem pra vocês, tá? Esfuma bem, tá vendo? E aí ela vai construir. Ó. Com esse mesmo pincel, vou pegar essa corzinha aqui. E olha, esse pincel também, ele faz um pouquinho de bagunça, tá vendo? Ele dá uma esfarelada um pouquinho anormal, vamos dizer assim, nas paletas. Tem que considerar isso. Aí eu vou aplicar aqui no meu côncavo mesmo. Vou fazer um esfumado mais arredondadinho. Aí eu vou pegando, ó. Olha isso aqui, gente, como solta. Tirar excesso, ó. Vou só aplicar primeiro, vou trazer até aqui dentro, depois eu esfumo, ó. Eu vou começar a trazer um pouquinho aqui pra dentro da pálpebra móvel também, ó. Primeiro apliquei, depois eu vou esfumar. Eu tive que aumentar um pouquinho a luz aqui, porque o dia tá começando a escurecer. E eu preciso gravar isso hoje, senão só Deus sabe quando vai dar. Eu troquei um pouquinho o pincel e vou vir com a primeira sombra que eu usei, essa aqui, né, ó. Tirar o excesso de novo e vou esfumar só um pouquinho, muito leve de novo. Bem pouquinho. Agora, eu virei com esta outra sombra. Na verdade, eu vou mostrar já essa sombra cremosa. Tá vendo essa sombra aqui? Ela é um creme, gente, ó. Olha isso. E eu vou aplicar ela aqui com o dedo mesmo, mas pode ser com o pincel, tá? Porque eu vou mostrar com o dedo aqui pra vocês verem, mas ó... E eu vou aplicar de novo, ó, com o pincel pra vocês verem que dá pra pôr, ó. E eu achei interessante porque isso aqui salva muito a maquiagem, caso você tenha aplicado uma outra sombra, por exemplo, e ela tenha ficado manchada. Isso aqui esfuma numa facilidade que vocês não estão entendendo. No outro olho eu vou tentar usar ela de uma forma diferente, não por baixo, mas por cima. Vocês vão entender o que eu tô falando. Aí, com aquele primeiro pincel, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Essa aqui, ela esfarela um pouquinho menos, apesar de eu estar com o mesmo pincel. Vou tirar aqui o excesso e, basicamente, vou aplicar em cima da sombra que eu usei, a cremosinha aqui. Precisa passar cremosa embaixo? Não. Ela fica pigmentada tanto quanto está. Eu queria usar outra sombra pra mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá? Vou pegar aquele pincel que eu usei só pra esfumar lá em cima um pouquinho e vou dar essa esticadinha na pálpebra aqui, pra esfumar um pouquinho e tirar uma marcaçãozinha que ficou aqui, ó. E as sombras que eu acabar não usando aqui, eu vou falar delas um pouquinho depois, mas ao final do vídeo, tá? Tem umas sombras aqui que eu acho que eu vou acabar não usando, mas, gente, elas precisam de atenção, tá? Eu vou usar esta aqui com o dedo, olha isso.
Só que eu quero usar primeiro com o pincel pra vocês verem. Eu vou pegar com esse pincel aqui, e vou aplicar, gente. A minha pálpebra, ela está úmida com corretivo, não está selada, tá? Ó, aplicando, eu não estou arrastando. Aí agora que a sombra tá aplicada, eu vou dar umas leves arrastadinhas pra preencher qualquer vazio. E aí depois o intermediário aqui, né, eu já ajeito tudo aqui. Só antes eu quero mostrar por cima, ó, o efeito que o dedo faz, ó. Como sempre, naturalmente, normalmente, a sombra com o dedo, a sombra cintilante, ela pigmenta mais com o dedo, não é? Aqui não é diferente, mas olha a quantidade de sombra que ficou aqui, eu só encostei, a sombra é muito macia. Aí, com o restinho que ficou aqui no pincel, vou pegar a bordinha, ó, com a pontinha, e vou começar a trazer umas leves arrastadinhas assim aqui pra fora, pra começar a abrir essa sombra. Eu vou abrir ela, ó. Pegar só um pouquinho de novo, aplicar aqui no centro e depois eu vou arrastar pra lá. Maravilhosa, não é? Fala sério. Vou de novo com o mesmo pincelzinho, a segunda sombra, desculpa, tirar o excesso. E vou começar a trazer ela aqui no meio pra fazer o degradê entre esses dois tons, o dourado e esse marrom mais escuro que eu usei até então. Vou sempre aqui, ó, pegar só ela, tá? E olha como elas pigmentam, gente. Caiu um pouquinho dessa vez aqui, ó. Mas eu sei que é esse pincel, logo vocês vão ver. Ó, e aí agora eu vou tendo que esfumar. Vou pegar de novo a sombra um pouquinho cintilante e vou só dar umas leves batidinhas assim aqui, ó. Pra mesclar essas duas sombras. O pouquinho que caiu aqui embaixo, eu só peguei o pincelzão fofão assim aqui, ó. Arrastei, e aí agora com a esponjinha que eu usei pra espalhar a base, eu só tô dando umas leves batidinhas assim aqui, ó, pra cobrir um pouquinho desse brilho, tá, gente? Eu tô sentada no chão pra conseguir gravar aqui pra vocês hoje, e meu pé tá dormindo. Ai, como isso é ruim, credo! Ai! Agora eu vou pegar a preta cremosa, vou mostrar no dedo aqui pra vocês verem, ó. Parece um delineador, tá vendo? A diferença que eu sinto é que ele é mais fino do que um delineador. Um delineador, geralmente, ele é mais grosso, mais denso. E costuma ficar bem pretinho, né? Falando assim de um modo geral. Esse aqui, você consegue deixar ela mais acinzentada ou bem pretinha, ó. Tô vindo com esse pincelzinho aqui. Na verdade, é o pincel de lábio, gente, ó. Vou fazer aqui assim. E vou dar uma levantadinha aqui pra cima, ó. Isso aqui vai me trazer uma profundidade também. E aí, se quiser, pode selar ou não. Eu vou pegar um pouquinho daquela sombra e vou dar uma seladinha aqui. Umas leves batidinhas, ó. Isso potencializa aquela cor mais escura. E essa cremosa, ela funcionou em cima da sombra opaca. Vou apoiar aqui a esponjinha que eu usei. Passar o lápis preto aqui dentro. Vou passar aqui em cima também, ó. Aí, com esse pincelzinho mais fininho, eu vou pegar essa sombra aqui, que foi a que trouxe profundidade aqui, e vou esfumar esse lápis preto pra trazer mais drama nessa maquiagem. Aí eu tirei bem o excesso desse pincel e vou usar ele ainda. Vou pegar essa cor, tô usando as mesmas que eu usei lá em cima, tá? É como eu falei, é um esfumado bem clássico, assim. E vou a mesma coisa, esfumar a bordinha aqui. Precisei dar um time aqui, porque a furadeira resolveu funcionar, trabalhar no andar de cima aqui. Então eu já aproveitei colar o cílio postiço, ó. Esse aqui, então, foi um esfumado mais clássico mesmo, marrom, dourado. Agora eu quero fazer algo um pouquinho diferente nesse olho aqui, tá? Eu só tô na dúvida se eu faço algo mais opaco ou se eu coloco mais brilho, porque os brilhos dessa paleta são surreais, né, gente? Não tem como dizer outra coisa. Mas eu tô na dúvida, então faz o seguinte, eu vou optar por uma coisa aqui, mas comenta o que você gostaria mais de ver, que eu posso, de repente, ver a possibilidade de trazer mais maquiagens com essa paleta, tá bom? Então depende aí de você, comenta aqui o que você gosta mais. Resolvi, então, trazer algo mais gráfico, né? Então, pra fazer aqui, eu vou começar utilizando essa sombra aqui, tá? Vou pegar com o pincel, gente, olha aqui, ó, é muito cremosa, olha o pincel como é que fica, tá vendo? Fica super molhadinho. Enfim, eu acho muito interessante.
Vou começar fazendo um traçado de um delineado aqui pra vocês verem, ó. Minha pálpebra tá molhada, mas vocês viram que essas sombras funcionam em cima da sombra opaca, né? Ó, ela é bem molinha, emoliente, assim, então é muito fácil fazer o traçado com ela. Vocês vão ver que eu vou tentar fazer um gráfico aqui. A única coisa é que, assim, ela não seca. Não é uma sombra seca, ela precisa ser selada. Então, por exemplo, aplica ela aqui, se quiser o gráfico igual eu vou fazer, eu vou precisar selar, vocês vão ver, tá? E aí, se errar, olha aqui, vou mostrar. Ó, ó, errou! Muito fácil arrumar. Temos um esboço aqui. Agora, vamos tentar esfumar e usar essa paleta pra isso. Eu vou usar essa sombra aqui, ó. Que foi a mais escura que eu usei nesse olho pra selar. Vou vir com esse tom um pouquinho mais escuro, que é esse outro tomzinho aqui, ó. Aí, pra mostrar o efeito que eu queria pra vocês dessa sombra aqui, eu vou pegar de novo ela, gente. Eu vou aplicá-la aqui dentro, ó, de novo. E, tirando o excesso, eu vou começar a arrastar ela aqui pra cima. Vocês vão ver quando ela vai preenchendo isso aqui, ó. Estão vendo que ela tá preenchendo? E eu passei de novo em cima da sombra que já tava selada aqui, né, a pálpebra. E ela não abre. Então, é muito interessante a ideia dela, é que você consegue, se quiser escurecer algum esfumadinho, alguma coisa que você fez, você consegue. Eu, sinceramente, eu acho que essa aqui vai ser a primeira sombra que vai acabar da paleta. E aí agora, com esse mesmo pincel, pode ser só que ela pinte um pouquinho aqui, ó. Que já aconteceu, inclusive eu tava com o pincel sujo da sombra cremosa, e aí eu vim, sujei um pouquinho ali, mas depois é só tirar. E ó, só vou selar. Vou pegar o primeiro cinza, o mais clarinho, e vou esfumar um pouquinho essa bordinha. Ó, eu tô fazendo um degradê, ora com essa aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou fazer um charminho aqui, usando um pouquinho dessa sombra. Essa sombra assim, gente, ó, ela é cintilante aqui e ela tem uma textura que parece uma... tipo a gelatina que eu falei da outra sombra da Rose Quartz. Tanto é, ó, que ela só fica mais molhada. Então, eu vou fazer um pincel pequenininho, pegando mais no meio, assim, aqui, ó, que tem tipo essa gelatininha, essa sombra mais molhadinha aqui dentro. E vou aplicar ela aqui dentro, pra dar uma iluminada. Tá dando uma leve iluminada, tá vendo? Era isso que eu queria, mas dá pra deixar mais. Se misturar mais essas duas propriedades da sombra aqui, o efeito vai ser mais brilhante, tá? Olha, dá essa sensação de uma pálpebra mais molhada, assim, ó. Ai, vou cortar. Estou assim, com um ladinho bem clássico e um lado super gráfico mesmo, né? A ideia aqui do delineado gráfico. Aí, assim, eu preciso dar atenção pra vocês em outras sombras. As sombras opacas são lindas, maravilhosas, mas eu quero atenção também pra essas três aqui, ó. Essa e essa. Essa aqui, ela tá arroxeada aí pra vocês. Ela brilha um pouquinho diferente dependendo da luz. Aqui eu não vou conseguir mostrar. Vou tentar captar isso pra vocês com a luz do dia. Vou colocar um takezinho aí pra vocês de amanhã, de dia, tá? Outra cor, outras que eu queria mostrar, essa aqui parece... ela é muito molhada, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei o dedo aqui, meu dedo afundou. Olha a quantidade de sombra, eu não fiz força nenhuma. Nenhuma. E ela, sabe o que parece? Aquelas sombras folhadas. Ela parece uma folha. E esse outro dourado, elas se parecem muito, só que a textura delas é bem diferente. Se você colocar uma do lado da outra, eu vou mostrar ali, elas são bem parecidas. Essa, ela é molhadinha, mas não é tão molhada quanto essa. Essa parece bem cremosa, essa aqui já não. Mas é mais sequinha, não tem tanto fundo de cor quanto essa. Minha consideração,
essa daqui vai ser uma paleta que muito provavelmente eu vou usar mais, principalmente por causa dessas sombras cremosas. Eu tô apaixonada nas sombras cremosas, tipo, valeu todo o investimento, principalmente por elas. Elas esfumam lindamente e é interessante porque dá pra trabalhar sombras mais clássicas, assim como vocês viram, e eu fiz duas propostas bem fortes, mas dá pra trabalhar propostas bem cleans aqui também, tá? Eu acho que a ideia dessa paleta, essa ideia do empoderamento da paleta é justamente isso, você brincar aí com o que você bem entender, com o que você bem gostar. Enfim, gente, tá claro que assim, vou usar o máximo que eu puder, fazer buraco nessa paleta, entendeu? Essa é a minha ideia, eu gosto disso. Enfim, é isso. Se gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho de notificações e, gente, deixa o like, que vocês sabem o quanto esse like também é valioso, além de toda a interação de vocês. Combinado? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!